Pronto. Gravação iniciada. Vamos iniciar nossa aula. Mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2022. Disciplina Banco de Dados 2 do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O pessoal de casa está me ouvindo de boa? Dá um oi aí para mim. Sim. Joia, legal. Só para saber que o som está ok. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente dar sequência e vou desligar minha câmera também para melhorar aqui a transmissão. Bom, estou aí no nosso painel de controle. Nosso painel de controle, nós temos acesso aos nossos bancos de dados através do PHP-MyAdmin. E, se não me falha a memória, hoje nós vamos iniciar a parte de consulta através do comando select. Nós faremos consultas a duas tabelas simultaneamente. Todas as consultas que nós fizemos até agora foram feitas usando uma única tabela. Eu vou abrir aqui o projeto desse banco de dados, que eu acho legal para a gente ver o projeto e entender o porquê será necessário consultas que buscam informações em mais de uma tabela. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o exercício 4. Deixa eu abrir ele aqui para a gente ver. É isso mesmo. Esse é o projeto do nosso banco de dados. Então, olhando para o projeto de banco de dados, nós conseguimos visualizar os inquilinos responsáveis pelos contratos de locação. O contrato, por sua vez, está vinculado a um imóvel. Um imóvel está localizado em um bairro e os contratos geram mensalidades. Então, vamos começar um exemplo bem simples. Se eu quisesse saber o nome do bairro, o código, o tamanho e a quantidade de quartos dos imóveis. Eu vou explicar para vocês que tipo de informação eu quero ter. Deixa eu só pedir uma ajuda para todo mundo. Vocês estão percebendo no Meet aí que nesse momento, se você olhar aí as pessoas que estão conectadas, vocês vão ver que André Luiz Souza tem 3 conexões, correto? 2 com a mesma foto, que é essa que eu estou usando para compartilhar a minha apresentação, e a outra é minha conexão normal. Essa terceira conexão de André Luiz Souza, que está com essa fotinha diferente aí, é a conexão do segundo computador que está fazendo a gravação. Na minha aula de ontem, a conexão caiu e felizmente, um aluno viu e me alertou. E a gente praticamente não perdeu nada da aula na gravação.
Então, se porventura alguns de vocês perceberem que a conexão desse outro André Luiz Souza aí caiu, me dá um alôzinho que eu paro a aula aqui e confiro ali se a gravação está ok. Apesar da tela do computador estar aqui na minha frente, às vezes eu não consigo acompanhar porque eu preciso ver a tela da aula aqui, tá? Então, se cair esse André Luiz Souza aí com a foto diferente, dá um grito aí para mim ajudar. Senão eu perco esse trecho da gravação no vídeo da aula. Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó. Nós queremos um relatório que mostre o nome do bairro, o código do imóvel, o tamanho e a quantidade de quartos que tem nesse imóvel. Então, esse relatório, ele necessita dos bairros e dos imóveis. Então, eu vou pegar aqui, ó, a tabela de bairros. Para que você entenda exatamente o que eu quero, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui a tabela de bairros. Vou colar aqui. Depois eu aumento isso aqui no zoom, tá? Aumento o zoom aqui desse programa. Isso aqui são bairros. E, pelo projeto, eu preciso da tabela de imóveis. Então, na tabela de imóveis, nós temos essas informações aqui. Tabela de imóveis, eu vou pôr mais aqui no meio. Essa é a tabela de imóveis. Pronto. Agora vamos facilitar a vida de vocês aí, né? Opa! Uai, o negócio aqui é 880. Então vamos para 80, né? Já que é assim. Pronto. Eu já expliquei isso antes, mas eu vou dar uma repetida aqui, tá? Nós sabemos que, pelo projeto desse banco de dados, como nós podemos conferir aqui, ó, existe uma relação que nós projetamos entre as tabelas bairros e imóveis. Essa relação se dá entre a coluna ID da tabela bairros com a coluna bairro da tabela imóveis. Ou seja, essa coluna ID... Não gostei, deixa eu fazer isso aqui de novo. Agora melhorou. Esse ID de bairros, ele está relacionado à coluna bairro da tabela imóveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, o imóvel 6, que tem 220 metros quadrados e 2 quartos, esse imóvel ele está localizado no bairro 9. Portanto, esse imóvel está no bairro Beija-Flor. Certo? Joia. Então, o que eu quero como relatório? Eu quero saber o seguinte, eu quero como resultado do meu relatório, isso aqui, ó.
Deixa eu organizar aqui para me explicar para vocês o que eu quero como resultado do comando que nós vamos ter que elaborar. Eu quero falar para o software de banco de dados. Fala assim, o software de banco de dados, mostra para mim os imóveis com seus bairros. Então, na prática, eu quero isso aqui, ó. Eu quero isso aqui, opa. Eu quero isso aqui. Só que copiei, tá? Copiei esse cara aqui. Eu quero esse cara, que é o imóvel 1, com 230 metros quadrados, 3 quartos, que fica no bairro 1, só que no relatório, eu não quero que apareça bairro 1, porque eu não sei o que é bairro 1. Eu preciso saber que esse imóvel está no bairro Abadia, que é o bairro 1. Então, aqui no lugar do 1, tem que aparecer Abadia. Quando eu pegar o segundo imóvel para colocar no relatório, eu não quero que apareça bairro 3. Eu quero que apareça Alfredo Freire. É isso que eu quero que apareça aqui, ó. Quando eu pegar o imóvel 3, eu não quero que apareça bairro 2. Eu quero que apareça Fabrício. Perceberam o que eu quero como resultado do meu relatório? Perceberam que o que eu quero de resultado no meu relatório, que é isso aqui, ó, para que ele seja viabilizado, é necessário trazer informações de 2 tabelas diferentes, que é a tabela bairros e a tabela imóveis. Ou seja, eu pego algumas informações da tabela imóveis e, a partir do código que está cadastrado na coluna bairro da tabela imóveis, eu busco lá na tabela de bairros pelo ID. O que eu estou fazendo na prática? O que foi projetado, que é isso aqui, ó. É o que foi concebido lá no projeto desse banco de dados. Que fala que na tabela bairros, a coluna ID, ela está vinculada ou correlacionada à coluna bairro da tabela imóveis. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Vocês se lembram que quando a gente começou na disciplina de banco de dados 1 a aprender projetar bancos de dados, isso aqui que eu estou mostrando, a gente falou isso inúmeras vezes, dessa correlação. E é graças a essa correlação que, se eu tenho 320 imóveis no bairro Alfredo Freire, em vez de ter aqui escrito Alfredo Freire 350 vezes, eu tenho apenas o código 3 escrito 350 vezes. Então, o que é mais econômico para espaço em disco? 350 vezes o código 3 ou 350 vezes escrito Alfredo Freire? Isso aqui eu estou recordando dos itens que nós estudamos na disciplina de banco de dados 1, quando nós fomos aprender a fazer projetos de banco de dados. Então, eu vou deixar aqui o objetivo do comando que nós vamos implementar agora é obter esse resultado. Código do imóvel, tamanho do imóvel, quantidade de quartos do imóvel e em que bairro esse imóvel está localizado. Para a gente tornar... Não, vamos deixar isso para um segundo momento. Vamos fazer essa situação aqui primeiro. Depois nós vamos evoluir essa consulta ou esse relatório. Por exemplo, chegou um cliente na imobiliária e falou assim, ó, eu quero uma casa, um imóvel de 2 quartos. Em quais bairros você tem imóveis de 2 quartos disponíveis?
Percebe que nós podemos fazer uma consulta para obter essa informação? Mas antes de partir para essa segunda hipótese, vamos simplesmente fazer a consulta que traga para a gente como resultado isso aqui. Para trazer esse resultado, que é a consulta que nós queremos, ficou claro que nós precisamos de informações que estão na tabela de imóveis e informações que estão na tabela de bairros. Dito isso, vamos voltar aqui para o nosso banco de dados, e aí eu quero mostrar para vocês que, ao elaborar um comando SQL, o que nós estudamos até o momento? Que nós colocamos select from where. No select a gente coloca o que a gente quer, por exemplo, ID e nome. No from a gente especifica a tabela, bairros. Na cláusula where nós colocamos critérios para separar os bairros que interessam dos bairros que não interessam, como, por exemplo, ID maior que 4. Foi isso que nós estudamos até agora. É óbvio que eu expliquei que nós podemos colocar aqui uma série de funções que nós estudamos, e eu mostrei para vocês lá no manual do MySQL, mas aqui está o resultado, ó. O ID e o nome dos bairros. O que eu quero explicar para vocês agora é que no from, eu posso colocar mais de uma tabela. Ou seja, o software de banco de dados permite que em uma solicitação de consulta com o comando select, eu traga na matriz resultante informações de mais de uma tabela. Vamos tentar fazer esse exemplo que está proposto. Aqui no from, eu já tenho a tabela bairros. Então, eu vou acrescentar no from, depois da tabela bairros, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar a tabela imóveis. Pronto. Só de especificar no from duas tabelas, o software de banco de dados já sabe que será necessário fazer acesso a essas duas tabelas para trazer as informações que nós desejamos. Porém, vamos voltar aqui no projeto. Eu falei para o software de banco de dados que eu vou precisar pegar informações na tabela bairros e na tabela imóveis. Nem sempre vai acontecer das tabelas envolvidas na consulta terem colunas com nomes iguais. Se você perceber aqui na tabela bairros, eu tenho a coluna ID. Na tabela imóveis, eu também tenho a coluna ID. A partir do momento que eu falo para o software de banco de dados que eu vou pegar informações da tabela bairros e da tabela imóveis e falo para ele que eu quero que ele me devolva ID e nome, ele vai olhar aqui e falar assim, beleza, nome, a coluna nomes tem na tabela de bairros e não tem na tabela de imóveis. Então, é óbvio que ele vai pegar a coluna nome da tabela bairros. Então, esse nome que eu estou pedindo aqui no comando, ele vai pegar da tabela bairros, porque na tabela imóveis não tem coluna nome. Mas aí, o software de banco de dados vai ficar na dúvida, porque essa coluna ID
existe ela tanto na tabela bairros quanto na tabela imóveis. Então, o software de banco de dados vai falar assim, ô, meu amigo, essa coluna ID que você está pedindo aqui, ó, eu tenho ela na tabela de bairros e na tabela de imóveis. Qual das duas você quer? Por isso que se eu executar esse comando aqui nesse momento, vai dar um erro. E ele está falando isso aqui embaixo, ó. Coluna ID é ambígua. Ou seja, existe a coluna ID nas duas tabelas. Então, a minha sugestão, e eu tenho por hábito, sempre que eu faço um comando select que vai buscar ou vai usar duas ou mais tabelas, eu não mais especifico só o nome da coluna. Eu especifico o nome da coluna já mostrando para o software de banco de dados de qual tabela ela é. Independente se ela é repetida ou não. Então, em vez de ID, eu vou colocar imóveis.id. Por quê? Imóveis.id, eu já estou falando para o software de banco de dados que eu quero a coluna ID da tabela imóveis. Nome, mesmo nome não tendo na tabela imóveis, eu vou colocar bairros.nome. Por quê? Facilita até para mim na hora que eu for ler esse comando. Eu não preciso ficar consultando a estrutura da tabela ou o projeto para saber se a coluna nome tem só na tabela de bairros. Como eu fiz aqui, ó. Tabela de bairros tem a coluna nome, na tabela de imóveis não tem coluna nome. Então, se eu já especifico o nome da tabela, ponto, o nome da coluna, eu já facilito a leitura do comando por parte do programador ou do profissional de computação que está fazendo o desenvolvimento do software. E aí fica até mais claro, apesar que para o software de banco de dados, se a gente já especifica assim, ele não terá a necessidade de checar se aquela coluna existe em outras tabelas. Obviamente, outras tabelas que foram relacionadas no front. Facilita até para o software de banco de dados também. Então, esse where aqui, no momento eu vou tirar, porque no momento o que nós desejamos é esse resultado aqui com todos os imóveis. Nós não estamos selecionando algum imóvel em específico. Feito isso, eu estou colocando o ID do imóvel, que é isso aqui. Então, o próximo é o tamanho do imóvel. Então, vamos colocar aqui, imóveis.tamanho. Imóveis.tamanho. É a próxima informação. A outra é imóveis.quartos. Quartos. E, por último, bairros. É essa tabela bairros agora. Bairros.nome. Então, bairros.nome está aqui. Então, percebam que eu coloquei aqui, ó, as informações que eu desejo consultar. Exatamente na sequência com que nós especificamos aqui para esse exercício, né? Se eu mandar executar, vai vir já o resultado? Sim. Porém, nós vamos analisar o resultado. Olha aqui o que nós tivemos como resultado. Vamos trazer esse resultado para a gente avaliar. Vou colocar ele aqui embaixo, só para a gente fazer uma análise. Olha o que aconteceu. Veja aqui, o imóvel 1
com tamanho 233 está no bairro 1. Mas o imóvel 1 apareceu aqui, ó. O imóvel 1 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vezes. O imóvel 1, que está no bairro 1, que é a Abadia, ele apareceu no meu relatório com todos os bairros. O imóvel 1 apareceu no Abadia, o imóvel 1 apareceu no Fabrício, o imóvel 1 apareceu no Alfredo Freire. Se você prestar atenção no resultado dessa consulta que nós fizemos, o software de banco de dados fez isso aqui, quer ver? Ele pegou o imóvel 1 e ligou com todos os bairros. Faz sentido isso? Não faz o menor sentido. Isso aqui, ó. Foi o que o software de banco de dados fez ao processar esse comando aqui, ó. Ele pegou bairros e imóveis. Bairros é uma matriz, imóveis é outra matriz. O resultado que nós temos aqui embaixo, vamos ver aqui o que ele fala. Deixa eu mandar ele mostrar tudo aqui. Vamos ver o que ele trouxe como resultado. Olha a quantidade de informação. Eu acho que no final ele fala quantas linhas tem, né? É aqui no comando, ó. 209 registros. De 0 a 209, ou seja, um total de 210 itens. Aí a pergunta que eu te faço é: como que o software de bancos de dados chegou a um total de 210 itens? Então, olha para a tabela de imóveis, olha para a tabela de bairros e tenta me explicar por que ele chegou em 210 itens. Alguém tem uma ideia do porquê disso? Exatamente. Olha só o que acontece. Quantos bairros eu tenho? 14. Vezes. Quantos imóveis eu tenho? 15. Olha o 210 aí. O que o software de banco de dados fez? Ele pegou cada imóvel e trouxe no resultado o imóvel 1 com todos os bairros. Depois ele pegou o imóvel 2 com todos os bairros. Então, se você prestar atenção nesse resultado aqui, ó, o que ele fez é o que nós podemos chamar de multiplicação de matrizes. Ele multiplicou imóveis por bairros. E aí, no resultado, ele pegou cada imóvel e trouxe esse imóvel associado a todos os bairros. Por que ele fez isso? Porque faltou eu explicar para o software de banco de dados que ele tem que fazer o seguinte, que ele tem que vir aqui na tabela de imóveis no bairro, pegar o bairro 1 daqui e ligar com o bairro 1 de lá. O bairro 3 daqui, ligar com o bairro 3 de lá. O bairro 2 daqui, com o bairro 2 de lá. Bairro 2, com o bairro 2. Bairro 6, com o bairro 6. Bairro 9, com o bairro 9. Bairro 10,
com bairro 10. Bairro 7 com bairro 7. Bairro 4 com bairro 4. E assim sucessivamente. Eu preciso mostrar para o software de banco de dados que ele precisa pegar a informação que está aqui. Ô, professor, boa tarde. Boa tarde. Por atraso, eu estava na outra sala lá de sexta-feira, confundi aqui. Deixa eu ver que eu estava na sala errada. Tranquilo. Bom, eu preciso mostrar para o software de banco de dados que ele tem que vir aqui na tabela de imóveis, pegar o que tem de conteúdo na coluna bairro e fazer a ligação dessa informação com a coluna ID da tabela de bairros. Então, ele precisa fazer essa ligação. Como é que eu explico isso para o banco de dados? Mais simples do que a gente imagina. Uma das opções de fazer isso, uma das opções é na cláusula where. Eu falo para o software de banco de dados. O software de banco de dados, imóveis ponto bairro tem que ser igual a bairros ponto ID. Então, quando eu coloco isso aqui na cláusula where, eu estou falando exatamente para que o software de banco de dados fazer o seguinte. Exatamente aquilo que nós começamos a fazer aqui, ó. Eu vou até repetir, tá? Vou explicar isso de novo. Vale a pena. O que eu estou falando para o software de banco de dados fazer quando ele for montar as informações que eu quero? Eu estou falando software de banco de dados, ou MySQL, ou MariaDB. Pega o ID de imóveis, pega o tamanho de imóveis, pega os quartos de imóveis, que é isso aqui, ó. Então, essas três informações. Traz para o resultado. Só que na hora de pegar o bairros nome, você faz a ligação de imóveis bairro com bairros.id. Então, o que é essa ligação? Ele vai pegar esse cara aqui e vai ver que bairros, imóveis.bairro é 1. Deixa eu botar vermelhinho aqui para todo mundo enxergar, né? Ele vai ver o seguinte, ó, aqui é o quê? É 1. É 1? É. Então, onde é que está o 1 aqui? O 1 está aqui. Então, o bairros.nome tem que pegar qual? Tem que pegar a abadia. Então, ele pega a abadia e monta aqui. Certo? Então, deixa eu pegar o abadia aqui e traz para cá. Aí, ele vai pegar o próximo. O próximo é esse aqui, ó. Imóvel 2, de tamanho 170, com 4 quartos. Aí, o bairro. O bairro é qual? O bairro é 3. Onde é que está o 3 aqui? Está aqui, Alfredo Freire. Ótimo. Então, vamos pegar o Alfredo Freire e levar o resultado. Então, é isso que o software de banco de dados vai fazer quando eu explicar para ele que ele tem que fazer a ligação de imóveis.bairro com bairros.id. E aí, agora, quando a gente executar, você vai perceber que o resultado não mais será 210. Será 15 no total. Por que 15 no total? Porque eu tenho 15 imóveis. Eu tenho 15 imóveis. Cada imóvel, ele pega o código do bairro
e busca o nome do bairro do outro lado. Então, aqui no resultado, eu vou ter só 15 linhas, 15 imóveis com os respectivos bairros. E aí, agora eu vou pegar esse resultado aqui. E vou colocar lá para a gente conferir. Então, confira o resultado. Olha só. Esse primeiro, imóvel 1, tamanho 230 metros quadrados, 3 quartos, bairro Abadia. Como é que o software de banco de dados montou isso? Ele pegou aqui o primeiro imóvel, viu que o bairro é o bairro 1, foi lá no bairro 1, pegou o nome e trouxe para cá. Por isso que ficou Abadia. Vamos ver o segundo caso. Esse aqui. O que ele fez? Imóvel 2, 170 metros quadrados, 4 quartos. Bairro 3. Bairro 3 é Alfredo Freire. Por isso que ele pôs o Alfredo Freire aqui. Opa. Próximo. Imóvel 3, 95 metros quadrados, está aqui. 2 quartos. Qual que é o bairro? Bairro 2. Qual que é o bairro 2? Fabrício. Por isso que ele trouxe o Fabrício para cá. Próximo, imóvel 4, 70 metros quadrados, 1 quarto só, é o bairro 2. Bairro 2, novamente, Fabrício. Vamos pegar só mais um último aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Imóvel 8. Imóvel 8, 222 metros quadrados, 2 quartos. Ele pegou aqui o bairro 7 e identificou aqui que o bairro 7 é Guanabara, então ele trouxe o Guanabara para cá. Moral da história. Toda vez que você precisar fazer uma consulta, um relatório que vai constar informações de 2 ou mais tabelas, você deverá especificar os nomes das tabelas no front. Você tem que especificar o nome das tabelas no front. Os relacionamentos previstos no projeto entre as tabelas que estão no front também precisam ser especificados. No nosso primeiro exemplo, nós colocamos as tabelas bairros e imóveis. E depois, na cláusula where, nós especificamos esse relacionamento, que é bairros.id igual imóveis.bairro. Está aqui, ó. Imóveis.bairro igual bairros.id. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Não, certinho. Então, agora, nós vamos imaginar um possível cliente que chega na imobiliária e fala para mim: eu quero imóveis com 2 quartos. Em quais bairros você tem imóveis com 2 quartos? Então, vamos manter, por enquanto, a consulta na tabela bairros e imóveis. Então, o que eu vou falar para ele? Eu vou continuar trazendo isso aqui, ó. Vou trazer o código do imóvel, o tamanho do imóvel, vou continuar trazendo a quantidade de quartos e o nome do bairro. Ele quer saber quais bairros têm imóveis com 2 quartos. Então, o que eu preciso fazer? Na cláusula where, acrescentar uma condicionante para separar os imóveis que me interessam. Para esta nova necessidade,
me interessa apenas imóveis que tenham quartos igual a 2. Então, eu vou consultar a tabela bairros, a tabela imóveis, vou trazer no resultado da minha consulta o código do imóvel, o tamanho do imóvel. Esse imóveis.quartos não seria nem necessário, porque como eu estou obrigando o software de banco de dados a trazer apenas imóveis que têm 2 quartos, obviamente, todos os resultados que aparecerem na consulta terão quartos igual a 2. E, no final, o nome do bairro aonde estão esses imóveis. Então, na hora que eu clicar no executar, eu vou falar para o meu cliente, eu tenho um imóvel de 95 metros quadrados no bairro Fabrício, eu tenho um imóvel de 220 metros quadrados no bairro Beija-Flor, um de 222 metros quadrados no bairro Guanabara, um de 140 metros quadrados no Residencial 2000 e um de 330 metros quadrados no bairro Abadia. Aí o cara falou assim, não, mas eu queria um imóvel de 2 quartos, mas eu queria um imóvel menor, no máximo com 150 metros quadrados. O que eu preciso fazer? Eu tenho que vir aqui na minha consulta e acrescentar mais um critério. Ele quer um imóvel com 2 quartos e, no máximo, 150 metros quadrados de área total. Então, eu vou acrescentar mais um critério para que o software de banco de dados separe os imóveis que me interessam dos que não interessam. E esse critério é imóveis.tamanho menor que 150 metros quadrados. E aí, na hora que eu executar esse comando, eu vou falar para ele, eu só tenho 2 imóveis nessa situação que você quer. Essa situação é 2 quartos e, no máximo, 150 metros quadrados. Um de 95 metros quadrados no Fabrício e um de 140 metros quadrados no Residencial 2000. Certo? Alguma pergunta? Está muito fácil? Professor. Sim? Não sei se foi por conta que eu cheguei atrasado. Por que o senhor está colocando imóveis.tamanho, imóveis.id? A partir do momento que eu faço acesso a 2 ou mais tabelas, eu preciso especificar de qual tabela é aquela coluna. Por isso, a gente usa imóveis.id. Eu estou dizendo que a coluna ID é da tabela imóveis. Ah, entendi. E as 2 tabelas com as quais o senhor está mexendo é a da imóveis e a de bairros? Exatamente. As 2 tabelas que foram especificadas no front. A tabela bairros e a tabela imóveis. Ah, entendi. Aqui na cláusula where, eu tenho que especificar a relação que existe entre essas 2 tabelas, que é isso aqui, bairros ID igual a imóveis.bairro, né? E além de especificar essa ligação aqui, para que o software de banco de dados saiba que existe essa ligação, além disso, eu posso especificar outros critérios para atender aquela consulta que eu desejo. Bom, vamos pensar em uma outra possibilidade. A outra possibilidade é a seguinte. O dono da imobiliária quer saber quais imóveis estão alugados. E aí, como é que eu sei se o imóvel está alugado ou não está alugado? É pelos contratos, não é isso? Olha só, vamos voltar aqui no projeto. No projeto, nós colocamos a tabela de imóveis. A tabela de imóveis tem o código do imóvel, o tamanho, a quantidade de quartos e o bairro onde está localizado o imóvel.
O imóvel, ele pode ter vários contratos de locação. É óbvio que um imóvel não vai ser alugado ao mesmo tempo para duas pessoas. Então, eu posso ter um contrato de locação para um imóvel, a pessoa morou 6 meses, depois que ela saiu, encerrou aquele contrato, eu posso fazer um outro contrato para outro inquilino em outro período de tempo. E para a gente saber disso, nos contratos foram colocados o código do contrato, que é o ID, início e término, que são 2 date, ou seja, data de início e data de término do contrato, o valor do aluguel, e aí nós temos também qual é o imóvel e qual é o inquilino. Então, se a gente olhar na tabela de contratos, por exemplo, o contrato de número 6. Esse contrato de número 6, ele teve vigência de 1/8/2005 a 21/3/2009. Nesse período, o valor do aluguel foi de R$ 950. Então, esse contrato não me interessa. Por que ele não me interessa? Porque esse contrato já teve uma data de término. E se eu quero saber qual imóvel está alugado, só me interessa saber os contratos que têm a data de início do contrato, porém, a data de término está vazia, ou seja, nu. O que significa um contrato que tem a data de início em 1 de agosto de 2019 e a data de término está vazia? Significa que esse contrato está vigente e o inquilino deveria estar pagando as mensalidades, né, ou estar pagando o aluguel pela locação desse imóvel. Então, quando o dono da imobiliária quer saber quais imóveis estão alugados, nós precisamos pegar apenas imóveis que tenham contrato com a data de término igual a nulo. Então, vamos fazer esse comando. Bom, eu já sei que eu vou precisar da tabela de contratos e da tabela de imóveis, porque o dono da imobiliária quer saber o código do imóvel, o tamanho do imóvel, quantos quartos ele tem e se esse imóvel está alugado ou não. Para completar a informação para o dono da imobiliária, nós vamos mostrar para ele os imóveis que estão locados e a data de início da locação daquele respectivo imóvel. Então, nós faremos isso como? Eu vou precisar da tabela de contratos, vou precisar da tabela de imóveis, então eu vou colocar aqui vírgula, imóveis. Vou precisar fazer a relação entre as duas tabelas de contratos e imóveis. Como é que eu vejo essa relação entre contratos e imóveis? Eu vejo no projeto. Está aqui a relação. Imóveis.id igual a imóveis.id igual a contratos.imóvel. Pronto. Já mostrei para o software de banco de dados que ele precisa fazer essa ligação. Por que eu tenho que fazer essa ligação? Senão ele multiplica a tabela imóveis pela tabela contratos e aí você passa a ter uma informação que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido eu pegar o imóvel 1 e ligar com todos os contratos. O imóvel 2 e ligar com todos os contratos. Não faz o menor sentido isso. Da mesma forma que nós vimos que não faz sentido multiplicar bairros por imóveis, porque os imóveis não estão localizados, um imóvel não está localizado em todos os bairros. Por isso que existem esses relacionamentos aqui no projeto. Então, eu já fiz esse relacionamento, ligando imóveis ID igual a contratos.imóvel. Eu espero que vocês estejam percebendo aí que as tabelinhas que estão ficando em amarelo
quando eu coloco a setinha do mouse em cima da linha pontilhada que faz a ligação das duas tabelas, o software mostra para mim as colunas que estão envolvidas nessa relação. Ó. E isso eu trouxe para cá, imóveis.id igual a contratos.imóvel. Consequentemente, agora eu já posso começar a montar as informações que eu quero pôr no select. Eu vou colocar imóveis.id para me saber qual que é o imóvel, imóveis.id, imóveis.tamanho, imóveis.quartos. E agora nós vamos colocar junto no relatório a data de... Eu vou colocar a data de início do contrato do aluguel, que é contratos.início. E vou colocar também... Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Vou passar para a linha de baixo, tá? Contratos.início. Vou colocar o valor do aluguel também. Contratos.valor, né? Contratos.valor. Vamos executar o comando. Então, na hora que o dono da imobiliária me perguntar, a resposta que eu vou dar para ele é a seguinte. O imóvel 5 que tem 400 metros quadrados e 3 quartos, ele está alugado. O contrato de locação desse imóvel começou em 1º de maio de 2003, o valor do aluguel é R$ 950 e esse imóvel está alugado até hoje, ou seja, há quase 20 anos, né? Nós estamos em 2021. Esse contrato está ativo desde 1º de maio de 2003, então, pela lógica aqui, já vão aí 18 anos, no mínimo. Vai completar 19 anos de locação. Como é que o software de banco de dados conseguiu chegar nesse resultado aqui? Fazendo aquilo que a gente já fez. E deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês como é que ele chegou a esta conclusão. O software de banco de dados foi lá na tabela de contratos e fez o seguinte. Deixa eu ver quantos contratos a gente tem aqui, né? Mostrar tudo. Vamos ver quantos são. São poucos, felizmente. Felizmente, a gente só tem 15 contratos no total. Eu vou conseguir botar isso tudo numa tela para mostrar para vocês. Peguei aqui todos os contratos e vou colocar aqui. Ah, gente, eu acho que está errado aqui, viu? Exatamente, está errado. Por que está errado? Deixa eu explicar. Lembra que eu falei para vocês que só interessa imóveis que ainda estão alugados? Eu preciso falar para o software de banco de dados que só interessa os contratos que a data de término está vazia. Então, desconsiderem quando eu falei para vocês que esse resultado que a gente tinha feito, que parece que eu perdi aqui, eu dei um outro clique aqui, perdi aquele comando, nós vamos fazer ele de novo. Perdi mesmo isso, agora que eu vi. Deixa eu fazer ele de novo. From contratos, vírgula, imóveis, where contratos.imóvel igual imóveis.id, e aqui nós colocamos imóveis.id, vírgula, imóveis.tamanho, vírgula, imóveis.quartos, e depois nós colocamos contratos.início e contratos.valor. Vou até copiar isso aqui num Ctrl+C, apesar que depois se eu der um outro aqui eu perco, né? Vou executar. Esse resultado aqui não
não é a informação que o dono da imobiliária pediu. Ele quer apenas imóveis que ainda estão alugados. Isso significa que tem uma outra condição que eu preciso especificar, que é contratos, término, is nu. Contratos, término, tem que estar vazio. Porque se tem data de término do contrato, aquele contrato já foi encerrado. Na hora que a gente executar, nós vamos perceber que o resultado vai dar diferente. Olha aqui o que veio como resultado. Segundo o resultado desse nosso comando, existem apenas 3 imóveis locados. Então, vamos refazer isso aqui. Vamos ver se está certo isso aqui, ó. Eu vou deixar aqui no meio. Vou pegar a tabela de... Para mim não perder, eu vou mudar de aba aqui. Pegar a tabela de contratos. Vamos entender o que o software de banco de dados fez. Ele veio aqui e pegou a tabela de contratos. São esses os contratos. Ele veio aqui. Depois eu pego o resultado lá também, tá? O que o software de banco de dados fez? Esse cara aqui, contrato 1, me interessa? Não, não interessa porque ele já terminou em 30/6/2004. Então, esse contrato não me interessa. O contrato 2 me interessa? Não, porque ele acabou em 30 de janeiro de 2003. O contrato 3 me interessa? Não, porque ele acabou em 30/8/2017. Então, todos esses contratos que têm data de término não me interessam. Então, ele achou... Ô, caramba. Deixa eu apagar isso aqui. Ele achou o contrato 11 interessa. Porque o contrato 11, se eu conseguir cortar ele aqui, o contrato 11 me interessa, porque o término ainda está vazio. E os contratos 14 e 15 me interessam, porque eles também têm data. Contrato 12 e 13 não interessa. Então, quais contratos interessam? Os contratos 11, 14 e 15. E por que ele conseguiu separar esses 3 contratos? Porque aqui, ó, nós falamos para o software de banco de dados que só interessava contratos com o término vazio. Vamos rever o comando? Olha aqui no comando. Nós mandamos, lembra, falei isso várias vezes para vocês, lembram que quando você especifica regras, critérios na cláusula where, você está falando para o software de banco de dados. Uma regra que ele deve considerar para separar os dados que te interessam dos que não interessam. Foi isso que ele fez com essa regra aqui, ó. Só me interessa contratos, término, vazio. O que é vazio? Is nu. Então, contratos onde a coluna término tem como conteúdo nu. Então, ele separou esses 3 contratos. Depois, o que ele fez mais? Eu vou separar aqui, ó, esses 3 contratos. Tá? Deixa eu pegar esses 3 contratos. Vou deixar esses 3 contratos aqui, ó. Bom, aí ele vai lá na tabela de imóveis. Tá aqui a tabela de imóveis. Eu vou deixar aqui de lado. E o que ele faz?
ele faz o seguinte. Qual que é o imóvel do contrato? Contrato 11. Qual que é o imóvel desse contrato? Imóvel 1. Imóvel 1 está aqui. Contrato 14. Qual que é o imóvel desse contrato? É o contrato 8. O contrato 8 está aqui. Contrato 15. Qual que é o imóvel desse contrato? Contrato 9. Então, se a gente agora pegar o resultado do comando, que é esse aqui, ó, e for analisar junto com essa explicação que eu montei aqui, olha só. Vamos analisar aqui o primeiro resultado do comando que foi processado, que é esse aqui, ó. Certo? Vamos lá, eu vou dar uma limpada aqui porque ficou poluído. Vamos lá, repetindo. Contrato 1, imóvel 1, de tamanho de 230 metros quadrados, 3/4, foi alugado em 1/8 de 2009 por R$ 2.350. Então, ele pegou esse contrato aqui, que é o contrato 11, ligou ao imóvel 1 e me deu essa informação. Vamos entender de outra forma. Aonde vem esse 1? É do contrato. Esse 1 é esse 1 aqui. Esse 230 aqui é esse 230 aqui. Esse 3 aqui é esse 3 aqui. Da onde vem 1/8 de 2019? É daqui, ó. Ele pegou esse imóvel, peraí. Ele pegou esse imóvel aqui, ligou com esse cara aqui, e eu vou fazer isso de uma cor diferente para ficar bonito. Estou gostando de brincar de colorir aqui. Ele pegou esse cara aqui, ligou com esse cara aqui, consequentemente, depois que ele fez essa ligação, ele falou assim, opa, então eu posso pegar esse 1/8 de 2019 e pôr aqui, e esse 2.350 colocar aqui. Então, percebam que eu tenho um resultado de uma consulta que tem os dados gerados a partir de duas tabelas que estão relacionadas graças à ligação de imóvel com ID, e eu posso chegar para o dono da imobiliária e falar, chefe, nós temos o imóvel 1 de 230 metros quadrados com 3/4, alugados desde o dia 1º de 8 de 2019 por R$ 2.350. Nós temos o imóvel 8, que está alugado desde 1 de abril de 2020 por R$ 2.600. Esse imóvel tem 222 metros quadrados com 2/4. E nós só temos 3 imóveis alugados, chefe. O outro é o imóvel 9, com 123 metros quadrados, com 5/4, alugados desde 5 de maio de 2020 por R$ 2.800. Então, percebam que você tem um poder muito grande na sua mão se você aprende a escrever os comandos de consulta. Exatamente. Se a pergunta fosse diferente, eu quero saber quais os contratos que já foram encerrados. Is not new. Então, ele vai fazer exatamente o contrário. Ele vai me mostrar os contratos que já encerraram. Se a gente mandar executar,
vai vir todos menos aqueles 3 que a gente viu como nulo. Pessoal, isso aqui que a gente começa na aula de hoje é só a ponta do iceberg que derrubou o Titanic para o fundo do oceano. Porque eu mostrei 2 ou 3 exemplos para vocês de um comando de consulta com 2 tabelas. Nós vamos ficar nisso aqui o resto do semestre. O resto da disciplina nós vamos fazer vários exemplos de comandos com consultas a 2 tabelas. E aí, quando a gente cansar de fazer consultas a 2 tabelas, nós vamos brincar de fazer consultas a 3, 4, 5, 6 tabelas ao mesmo tempo. E se você acha que isso pode ser muito, na vida real, eu já fiz, em uma empresa que eu trabalhei, consultas a 25, 30 tabelas ao mesmo tempo. Vixe. Mas olha só, você pode estar achando que isso é complicado? Não é, sabe por quê? Porque se você fica bom nisso aqui, imagina se eu pedisse você para fazer um algoritmo que desse qual foi o faturamento da imobiliária nos últimos 5 anos, totalizando por bairro mês a mês. Então você pensa o seguinte, eu tenho que pegar nos últimos 5 anos, lá do bairro Abadia, os imóveis que eu tenho lá, qual foi o faturamento ano a ano, quanto que o imóvel deu de aluguel no ano tal, no ano tal e no ano tal. Isso em algoritmo dá umas 40, 50 linhas. Em SQL dá meia dúzia. Então, se você fica bom em SQL, você tem economia de código no seu software. Você faz meia dúzia de linha de SQL e economiza no algoritmo. Por quê? Porque quando você solicita a informação para o software de banco de dados e o software de banco de dados já te dá a informação mastigada do jeitinho que você precisa, no algoritmo que vai fazer o meio de campo entre o banco de dados e o usuário, seja o usuário internauta, seja o usuário de um caixa eletrônico, seja o usuário do smartphone, se o banco de dados já te dá a informação para o algoritmo já praticamente pronta, isso significa que no algoritmo você tem menos trabalho. Espero com isso eu tenha incentivado vocês a estudarem bastante essa parte da matéria que vai resolver muito a vida de quem for se dedicar à parte de desenvolvimento de software. Bom, Professor, desenvolvimento web também? Qualquer tipo de desenvolvimento de software, seja para o que for. Professor? Oi? Mostra o where novamente, que o senhor olhou na tabela e colocou na cláusula where. É só porque não deu tempo de eu assimilar muito. É aqui. Na realidade, quando a gente faz o projeto e você vai usar 2 tabelas, sempre você tem que fazer na cláusula. A gente vai assumir a princípio na cláusula where. Mais para frente, quando a gente tiver aprendido melhor isso aqui, eu vou mostrar outras possibilidades. Mas vamos assumir por enquanto, para facilitar, que toda vez que você fizer uma consulta a 2 tabelas, você vai ter que olhar no projeto qual a ligação que existe entre essas 2 tabelas. E na cláusula where, você vai mostrar para o software de banco de dados essa relação. Então, nós fizemos aqui bairros imóveis, nós colocamos na cláusula where bairros ID igual a imóveis.bairro. Quando nós fizemos outro exemplo no select, usando no from as tabelas imóveis e contratos, na cláusula where nós especificamos imóveis.id igual a contratos.imóvel. Entendi. Para que o software de banco de dados saiba que existe essa ligação e ele não se comportar como ele fez naquele primeiro exemplo, onde ele multiplicou as 2 tabelas e nos deu uma informação que não tinha o menor sentido, né? Para a gente encerrar a festa de hoje, eu vou mostrar para vocês que isso que eu estou explicando nada mais é do que os exercícios de nível 4. Então, depois que você pegar essa aula de hoje, eu recomendo fortemente que depois que essa aula de hoje for para o YouTube, que você assista ela de novo. Eu sei que muitos entenderam, eu tenho medo quando fica um silêncio desse danado na sala, porque eu não sei se está entendendo, se ninguém está entendendo nada,
Mas, de qualquer forma, depois que essa aula for para o YouTube, assiste ela de novo, com calma, dá pause, anota a dúvida no caderno, se pintou alguma dúvida, e na próxima aula você traz essas dúvidas para você me perguntar, certo? Porque aí eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu tentar achar uma pergunta de nível 4, para que vocês percebam. Essa pergunta aqui é fantástica. Ela é um exemplo que necessita dos conceitos que nós estudamos hoje. Mostre o nome dos hospitais que... Ixi, mas aqui, peraí. Não, essa aqui usa coisas que eu ainda não ensinei. Eu tenho que fazer group by e having. Então, vamos pular essa pergunta, porque ainda falta coisa que eu preciso ensinar. Deixa eu ver. Aqui também. Nossa, só tem pergunta difícil? Quantos pedidos foram vocês? Não, também não. Nossa, gente. Cadê os exercícios simplesinhos? De nível 4? Ah, que maravilha. Olha esse exercício aqui, ó. Teoricamente, depois da aula de hoje, vocês deveriam ser capazes de resolver esse exercício. Ele está pedindo nesse exercício simplesmente para mostrar o nome do cliente com o nome do bairro que ele mora. No projeto de banco de dados que aparece aqui embaixo, nós conseguimos ver que na tabela bairros, nós temos o código do bairro, o nome do bairro e a população daquele bairro. Existe uma seta azul ligando a tabela bairros com a tabela de clientes. Na tabela de clientes, nós temos o fone do cliente, o nome do cliente, essa coluna bairro da tabela cliente. Isso, gente, ó. Isso que eu consigo fazer aqui no Workbank, como é que você sabe dessa ligação lá no site sqlweb.com.br? Como é que você sabe disso aqui? Lá no site tem a imagem e na seta que liga as duas tabelas está escrito o nome das colunas. Então, veja que existe uma seta ligando a tabela bairros à tabela clientes e na seta está escrito código igual a bairro. Se você olhar, você vai perceber que é a coluna código da tabela bairros que faz referência à coluna bairro da tabela clientes. Então, eu já vou fazer isso aqui, ó. Select from bairros, vírgula, clientes. Na cláusula where, eu já faço bairros.código igual clientes.bairro. Lá na seta que liga clientes e bairros, está falando que é código da tabela bairros é igual à coluna bairro da tabela clientes. Agora, os exercícios pedem para mostrar o nome do cliente com o nome do bairro. Então, será clientes.nome, vírgula, bairros.nome. Percebe por que eu tenho que colocar o nome da tabela, ponto, o nome da coluna, o nome da tabela, ponto, o nome da coluna. Porque, olha só, na tabela clientes tem a coluna nome e na tabela bairros também tem a coluna nome. Então, se eu não colocar desse jeito, o software de banco de dados não saberá de qual tabela é aquela coluna que se chama nome. Eu vou executar isso aqui para ver o resultado. Então, tá aí, ó. O Wagner mora no bairro São Benedito, e assim sucessivamente. Então, se eu mandar corrigir a resposta correta. Tá? Com o que eu expliquei hoje, alguns exercícios de nível 4 vocês já conseguem fazer. Tá? Eu estou vendo aqui que são poucos exercícios de nível 4 que são mais simples. Os exercícios de nível 4 aqui são bem mais complexos. Ó. Mostrar o nome dos hospitais localizados em cidades com... Não, gente, esse aqui também vocês conseguiriam. Porque do mesmo jeito que eu falei que eu queria saber quais imóveis estão alugados, aqui ele quer saber os hospitais que estão localizados em cidades com mais de 200 mil habitantes. Então, vamos olhar o projeto do banco de dados. Tem a tabela hospitais aqui embaixo. A tabela hospitais aqui embaixo está ligado com a tabela de cidades. Como é que se dá essa ligação? Código igual a cidade. Então,
tabela cidades, coluna código, tabela hospitais, coluna cidade. Então, vamos fazer aqui. Vou até colocar aqui, ó. Então, é select from hospitais, vírgula, cidades. E, a princípio, gente, a ordem dos tratores aqui no from indifere. A princípio só, tá? Então, tanto faz eu colocar hospitais, vírgula, cidades, ou cidades, vírgula, hospitais. Então, aqui é indiferente. Como também na cláusula where, eu colocar hospitais, ponto, cidade, igual a cidades, ponto, código. Tanto faz eu colocar hospitais, ponto, cidade, igual a cidades, ponto, código, ou cidades, ponto, código, igual a hospitais, ponto, cidade. Tá? Tanto faz eu falar que 20 é igual a 20, não vai funcionar esse exemplo. Tanto faz eu falar que João é irmão de Pedro ou Pedro é irmão de João. Então, seria mais ou menos isso aqui, tá? Tanto faz. E aqui no where, independe. Eu poderia trocar aqui em cima, por cidades primeiro, hospitais depois, e aqui embaixo eu colocar hospitais primeiro e cidades depois. Então, é indiferente, tá? Bom, então já peguei as duas tabelas, já relacionei no from, já... caçamba! Já coloquei as duas tabelas no from, já fez a ligação delas na cláusula where. O que o exercício pede? O nome dos hospitais. Então, vamos... Tabela hospitais, coluna nome. Então, hospitais, ponto, nome. O que mais que ele quer saber? Nome dos hospitais, que está em cidades com mais de 200 mil habitantes. Então, ele só quer o nome dos hospitais, mais nada. Então, beleza. Então, é só o nome do hospital. Não preciso mostrar nada da tabela de cidades, mas eu tenho que pegar só cidades com mais de 2 milhões, né? 2 milhões de habitantes. Então, eu tenho que colocar um outro critério aqui, que é cidades, ponto... Vamos lá na tabela de cidades. Ó, a tabela de cidades tem a coluna populacal, que é população, né? Então, cidades, ponto, populacal maior que 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, é isso. Mostrar o nome dos hospitais localizados em cidades com mais de 2 milhões de habitantes. Então, eu vou pegar o nome do hospital, vou falar que eu preciso usar a tabela de cidade e a tabela de hospitais, vou falar para o software de banco de dados que a tabela de hospitais se liga com a tabela de cidades através da coluna código de cidades e cidade da tabela hospitais, e vou falar para o software de banco de dados, ó, só pega cidade com mais de 2 milhões de habitantes. As outras cidades você descarta. Essas cidades que você pegou, busca os hospitais que existem nela e traz para mim os nomes. É isso. Executou. Vamos ver. Mostrou aqui alguns hospitais para mim saber se o meu comando está correto. Eu mando corrigir, fica verdinho, eu fico feliz e com esse exemplo chega por hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Então, minha sugestão. Vou subir essa aula para o YouTube e, para variar, eu esqueci meu pendrive de novo hoje. Já nem... Caramba. Vou botar uns 5 pendrive nessa mochila. Eu vou subir essa aula para o YouTube. Minha sugestão é que à noite ou a partir de amanhã você assista essa aula de novo e, aos poucos, comece a tentar fazer os exercícios de nível 4. Se não conseguir, não esquenta, não. No começo vai ser muito difícil, mas quanto mais você estudar, mais você praticar, mais você vai aprendendo. Na próxima aula, nós vamos continuar vendo outros exemplos de comandos desse tipo e nós vamos fazer mais exercícios de nível 4 e, aos poucos, você vai entendendo melhor. É isso por hoje, galera. Dúvidas? Não. Show de bola. Então, encerramos por aqui. Excelente semana para vocês. Ótimos estudos e até a próxima. Até. Até mais. Até mais.